E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto. Então, na aula passada nós preenchemos, né? Pegamos a planta baixa, dimensionamos as tomadas de uso especial, geral e iluminação. Depois calculamos aqui, fizemos as divisões de circuitos, levando em consideração os critérios de potência máxima, né, de 1270 VA e 2220 VA para tomada de uso especial e iluminação. E para as tomadas de uso especial fizemos circuitos específicos, dedicados, né, como por exemplo chuveiro e a torneira, né, torneira elétrica e tal, tá bom? Então, uma vez definido a quantidade de potência de iluminação, definido as tomadas de uso geral e especial, nós vamos fazer a distribuição desses elementos na planta baixa. Então nós temos aqui, ó, área de serviço, cozinha, copa, sala, dormitório 1, dormitório 2, tá? Aqui nós temos o banheiro, o hall. Então foi feita a distribuição da parte de iluminação. Então nós vamos ter aqui, ó, no dormitório 1, né, que deu, a gente vai basear nessa tabela aqui, ó. Você tem aqui, ó, dormitório 1 deu 160, né, 160 VA, dormitório 2 160, copa 100, sala 100. Então simplesmente a gente vem aqui e faz a distribuição. Dormitório 1 160, dormitório 2 160, área de serviço 100. Então foi feita a distribuição das luminárias em toda a planta baixa. Bom, temos também as tomadas, né? Então na sala são 4 tomadas de uso geral, copa são 4 tomadas, cozinha são 4 tomadas. Então vamos fazer aqui a distribuição, né? Então todo projeto, né, a gente coloca uma legenda, né, especificando o que cada elemento do seu projeto faz, né, qual é a função dele. Então, por exemplo, ponto de luz. Então tem essa bolinha aqui com a potência e o número do circuito. Ponto de luz na parede, interruptor simples, interruptor paralelo, ponto de tomada baixa, monofásica com terra, ponto de tomada média, monofásica com terra, caixa de saída média, bifásica com terra, caixa de saída alta, bifásica com terra, campainha e botão de campainha. Essa simbologia aqui, ela é uma esse slide aqui, ele está com uma simbologia um pouco antiga, tá? Mas tendo a legenda, fica tudo mais fácil, tá? Então aqui nós temos as tomadas, né? Vou pegar aqui, ó, as tomadas, certo? Aqui, ó, tomada. Aqui, ó, tomada. Então, como é que eu distribuo essas tomadas? Essas tomadas, elas serão distribuídas de acordo com o cliente, né? De acordo com a demanda, na necessidade do cliente. E baseado na tabelinha aqui que nós fizemos, né? Nós temos todas as tomadas aqui, né? Então foi feita a distribuição das tomadas, distribuição da iluminação e a distribuição dos interruptores. Então aqui, ó, interruptor aqui, ó, interruptor, né? Interruptor, tem aqui um interruptor, tá? Então foi feita a distribuição dos interruptores e das tomadas na planta baixa. Essa daqui é a próxima etapa. Bom, agora nós vamos para a etapa do cálculo da corrente. O que acontece? Nós vimos aqui, ó,
que nos circuitos, né, para que é um circuito? Você tem a sua carga, no caso aqui as lâmpadas, né, iluminação, ligada a um determinado disjuntor, que a gente chama de DTM, tá? Então ele vai ter se aqui você tem uma determinada potência, né, e o disjuntor vai fornecer essa corrente com uma determinada tensão, como é que nós podemos calcular essa corrente? Então, o que nós veremos agora. Bom, cálculo da corrente. Bom, nós sabemos que potência é tensão vezes corrente. P igual a V vezes I. Então, P é igual a U vezes I. Substituindo na equação as letras correspondentes à potência e à tensão pelos seus valores conhecidos, no caso aqui, ó, se eu tenho 635 e tenho uma tensão de 127, qual é o valor da corrente? É só fazer a conta, né? Para achar o valor da corrente, basta dividir o valor conhecido, ou seja, o valor da potência pela tensão. Então vai dar 635 por 127, vai dar 5 amperes. Então, se nós olharmos aqui, ó, nós temos a tensão, de trabalho e temos a potência para cada um desses circuitos. Então, qual vai ser o nosso trabalho? Nós vamos ter que fazer a divisão da potência correspondente a cada um desses circuitos e dividir pela tensão. E aí nós vamos preencher essa tabela aqui, ó, com a corrente. Então, basta se dividir a potência pela tensão. Então, é o que foi feito aqui, ó. Circuito 1. Então, deu 620 watts. Ou 620 VA. Porque watts é quando você tem potência ativa, né? VA é quando você tem uma potência aparente. Então, ele está considerando aqui a potência aparente de 620. Então, 620 dividido por 127 vai dar 4,88 amperes. Foi arredondado para 4,9. Tá? Aqui 460 dividido por 127 deu 3,6. 900 dividido por 127 deu 7,1. 1000 dividido por 127 deu 7,9. 1200 dividido por 127 deu 9,4. 700 dividido por 127 deu 5,5. 1200 dividido por 127 deu 9,4. 1200, 127, 9,4 de novo. Aqui de novo, 9,4. 1000 dividido por 127 deu 7,9. Chuveiro, 5.600 dividido por 220 deu 25,5. E a torneira, 5.000 dividido por 127 deu 22,7. Tá? Bom, aqui no finalzinho da tabela, nós temos aqui distribuição, quadro de distribuição, quadro de medidor, né? Essa parte, pessoal, é aquela parte que nós vimos lá no início, né? Então aqui, ó, você tem aqui o ramal de ligação, são as duas vias, as duas fases, então é 220 volts, mais o neutro, né? Então, se você tem a potência total aqui do circuito, né, você consegue determinar, no caso aqui, qual é a potência total, né, a carga, né, lá do seu, com as suas luminárias, né, com as tomadas de geral, especial e tudo mais, você consegue definir qual é a corrente que vai passar aqui também, tá? Então, é o finalzinho aqui da tabela. Então, lá no final, você tem lá distribuição. Então, aqui você tem 220. Então, nós vamos poder calcular também qual o valor da corrente. Qual o valor da corrente que vai circular aqui. Mas a gente vai ter que ver alguns detalhes ainda para poder definir isso. Bom, cálculo da potência do circuito de distribuição. Então, vamos lá. Então, nós definimos qual é a potência
qual a potência para cada um desses circuitos aqui e calculamos a corrente para cada um desses circuitos. Então agora nós temos que definir qual é a corrente de distribuição, ou seja, a corrente que vai suprir toda essa carga, né? Então vamos lá. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Estou falando o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, todas essas correntes aqui foram calculadas. Eu tenho que definir essa corrente agora aqui, que é a corrente de distribuição, a corrente que vai chegar no quadro de distribuição e vai ser compartilhada, dividida para os demais circuitos da sua instalação. Bom, some-se os valores das potências ativas de iluminação e pontos de tomada de uso geral. Então, nós vamos pegar toda a potência ativa de iluminação, a potência ativa das TUGs, né, que é a tomada de uso geral, e aí nós vamos chegar nessa potência aqui, ó, 6.600 watts. Então, pegamos todas as tomadas, ó, pegamos toda a potência de todas as luminárias, parte de iluminação, mais a tomada de uso geral, tá bom? Lembrando, o que nós estamos querendo? Estamos querendo chegar nessa corrente aqui. Qual é a corrente que vai chegar agora aqui para fazer a distribuição? A corrente vai chegar uma corrente alta aqui e essa corrente ela vai ser distribuída por todos os circuitos. Qual é o valor dessa corrente aqui? É o que nós vamos definir agora. Então, ó, somamos a potência ativa de iluminação à potência ativa das TUGs. Então deu 6.600 watts. Agora vai entrar um fator, uma questão muito importante no projeto elétrico, que a gente chama de fator de demanda. O que acontece? Nem todas as tomadas são usadas simultaneamente. É muito difícil, é pouco provável. O chuveiro elétrico ele não fica energizado o tempo todo. Então, tem situações em que você tem uma demanda de 100%, por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira tem uma demanda de 100%, né? Uma televisão, ela não tem uma demanda de 100%. Ela tem uma demanda menor, ou seja, ela não fica ligada o tempo todo. Então, o que acontece? Essa potência que nós temos aqui, de 6.600 watts, ela não é 100% o tempo todo usada, né? Ela não é o tempo todo usada, é uma parte do tempo, né? É muito pouco provável que você vá usar essa potência ao mesmo tempo, todo mundo energizado ao mesmo tempo. Então temos que levar isso em consideração no nosso projeto. Então multiplique-se o valor calculado de 6.600 watts pelo fator de demanda correspondente a essa potência, tá? Então, o fator de demanda representa uma porcentagem do quanto das potências previstas serão utilizadas simultaneamente no momento de maior solicitação na instalação. Isso é feito para não superdimensionar os componentes do circuito de distribuição, tendo em vista que numa residência nem todas as lâmpadas e pontos de tomada são utilizados ao mesmo tempo. É o que eu tinha explicado para vocês. Bom, então, baseado na norma da Celsius, né, nós temos esse fator de demanda aqui, ó. Iluminação e tomada de uso geral, edificação de uso residencial, ou flat. Então, para uma carga instalada de 6 a 7 kW, nosso caso aqui deu 6.600 watts, ou 6.6 kW. No nosso caso aqui, né, você vai ter um fator de demanda de 0,4, certo? Então, de 6 a 7 kW, você tem um fator de demanda de 0,4. Da onde foi, né? Da onde eu sei que a carga é de 6 a 7 kW? Daqui, ó. Tirei daqui, somando toda a iluminação e todas as tomadas de uso geral.
Multiplique as potências dos pontos de tomada de uso específico pelo fator de demanda correspondente. Bom, agora nós vamos ter isso daqui, pessoal, é para esse fator aqui de 0,4 é para tomada de uso geral e iluminação. Agora nós vamos falar sobre tomada de uso especial. Então nós temos, ó, chuveiro, torneiras, aquecedores de água, ferro elétrico, etc. Né? Para o número de aparelhos igual a 4, você vai ter um fator de 76%, ou 0,76. Então, nós temos no circuito de potência de uso geral, né, do exemplo 4, ou seja, para o circuito número 4, nós temos uma potência ativa correspondente a um chuveiro de 5.600, uma torneira de 5.000, uma geladeira de 500 e uma máquina de lavar de 1.000. Então deu 12.100. Qual foi o fator de demanda pela tabela aqui da norma da Excel? 76%. Né? Qual é o número de aparelhos? Ó, 1, 2, 3, 4 aparelhos. Se eu tenho 4 aparelhos, eu vou pegar essa potência e multiplicar por 0,76, que é o fator que eu tenho. De onde eu tirei esse fator? Daqui, ó, do 0,76, dessa tabela. Quem fornece essa tabela? É a Excelsa. Então, o fator de demanda é de 0,76. Então, eu vou pegar essa potência total. Da onde eu tirei essa potência? Da minha tabelinha aqui, ó. Lembra da tabelinha? Nós temos aqui a tabelinha com todas as potências. Então, vou pegar esse fator. Aí vai dar 12.100 vezes 0,76, vai dar 9.196 watts. 4. Soma-se os valores das potências ativas de iluminação, potência tomada de uso geral, tomada de uso especial, já corrigidas pelos respectivos fatores de demanda. Então, potência de iluminação mais TUG, o que eu fiz? Peguei esse valor aqui, ó, 6.600 watts, multipliquei pelo fator de 0,4. Então 0,4 vezes 6.600 vai dar 2.640. Então isso aqui é o 6.600 watts vezes 0,4, que o fator de demanda é 0,4. Então deu 2.640 watts. A potência ativa correspondente à tomada de uso especial deu 9.196 watts, que corresponde a 12.100 vezes 0,76. Assim, eu vou ter um total de 11.836 watts. Então, o pessoal está usando watts aqui, tá? Às vezes confunde, né? Fala watts, fala VA. O caso watts é quando você tem potência ativa, VA é quando é potência aparente. Então, nesse caso aqui, está considerando que toda potência aparente é igual a potência ativa. Mas isso aqui não vem ao caso, tá? No momento. Eu poderia dizer 2.640 VA aqui também, ou 9.196 VA também. Aí eu teria 11.836 VA. Então, pessoal, chegamos então, ao invés de nós termos 12.100 mais 6.600, né, daqui, que daria 18.800, eu vou ter uma potência bem menor, vou ter 11.836 watts, ou VA, né? Divide-se o valor obtido pelo fator de potência médio de 0,95, obtendo assim o valor da potência do circuito de distribuição. Então eu vou pegar esse 11.836, que está levando em consideração o fator de demanda, e vou dividir por 0,95, chegando a 12.459 VA. Então eu vou ter uma potência do circuito de distribuição de 12.459 VA, que é a minha potência
vamos colocar assim, levando em consideração o fator de demanda, tá? Bom, então eu tenho a minha potência, então eu tenho uma demanda, a minha residência, ela vai demandar essa potência aqui, ó. De posse dessa potência, eu consigo definir a minha corrente. Se eu tenho a potência e tenho a tensão, eu tenho a corrente. Basta eu dividir a potência de 12.459 dividido por 220. Então eu vou ter uma corrente de 56,6 amperes. Tá bom? Então, a corrente que vai sair, então faltava essa informação. A distribuição tem uma tensão de alimentação de 220, tá? A potência é 12.459, né? 459. Então, 12.459 dividido por 220 vai dar 56,6 amperes. Tá bom? Então, o que isso significa? 56,6 amperes. Significa que toda essa carga aqui, ó, que vai alimentar a minha residência, ela vai precisar de uma corrente aqui, vai demandar uma corrente aqui de 56,6 amperes. Então vai chegar a 56,6 amperes, tá? No 220, na tensão de 220. Então a corrente que vai chegar nesse quadro aqui, ó, nesse quadro aqui, com 220 volts, vai ser de 56,6 amperes. Tá bom? Então nós vamos parar por aqui. Aí na próxima aula a gente dá continuidade a essa parte do projeto. Nós vamos entrar na parte de dimensionamento dos condutores no circuito. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aí. Valeu!